Tô te chamando. Pronto. Voltamos. Quer esperar um pouquinho as pessoas chegarem? Podemos? Aí. Bom, estávamos na Europa, na seletiva da Olimpíada, você saltando os concursos com os 3 cavalos. Num frio. Num frio ferrado. Eu cheguei na Europa, então, vamos lá. Eu cheguei na Europa em fevereiro, me lembro que foi dia 3 de fevereiro de 2012. E aí enfim, primeiro estava um pouquinho focado na questão da Copa do Mundo, fazendo um curso indoor. Consegui saltar. Porque a Copa do Mundo seria em abril, né? Exatamente. E aí eu consegui fazer alguns concursos importantes antes da Copa do Mundo, que não é fácil, entendeu? Você, hoje em dia, está muito difícil conseguir convite para esse concurso, principalmente no indoor. Porque indoor, quando você está no verão, você tem 10 concursos no fim de semana acontecendo. Indoor tem menos. No inverno tem muito menos. Então, a coisa fica muito mais acirrada. Então, todo mundo quer ir para os concursos. E os concursos realmente grandes, indoor, eles fazem parte da Liga Europeia, né, para se classificar para a Copa do Mundo. Sim, então, sim. Eles dão muito mais preferência para quem está disputando a Liga. No caso, eu não estava, porque eu já tinha disputado a minha. Já estava classificado. Então, era uma missão complicada arrumar concurso. Então, a gente corria atrás e tudo. Às vezes, a gente conseguia um concurso assim em cima da hora para ir, mas tinha que embarcar os cavalos e ir. Mas, mesmo assim, eu consegui fazer bons resultados. Tive boas classificações de grandes prêmios importantes, com o Especial, com a Casimir, com a Audácia. Enfim, foi um bom início para mim na Europa já com esses cavalos. Mas foi como eu falei lá no início da nossa conversa, né, Cris? Eu, como tive a oportunidade desde criança estar vivendo isso tudo, para mim não era... Assim, claro que é sempre difícil a disputa, a prova, o nível. Isso aí não tem jeito. Mas o fato de estar saltando na Europa... Não era... Eu sei que tem muitos cavaleiros brasileiros excepcionais que não tiveram essa oportunidade. Não tiveram essa oportunidade de conhecer um pouquinho o clima. Então, você chega lá, tudo é uma coisa nova. Eu tive essa chance, né, de desde criança estar ali convivendo, vendo e tudo. Então, como eu falei, com 16, 17 anos, eu já estava competindo nesses concursos, mesmo que fosse nas provas intermediárias, mas eu estava lá, eu estava sentindo aquele clima e tudo. Eu vejo o meu sobrinho hoje, que ele tem isso. Que é um craque, né, Chico? É espetacular. Agora ele está até competindo no Campeonato Belga de Júnior. Então, ele vive isso desde que ele nasceu. Então, ele vai num concurso desse importante, ele já conhece os cavaleiros, ele fala com todo mundo. Então, você chega num ambiente, né? Porque, para quem não conhece, às vezes é meio hostil, né? Você chega assim... Assustador, né? Ameaçador, né? Exatamente. O Pimentinha falou que eu fiquei em sexto no GP de Braunschweig. É verdade, é um concurso importante na Alemanha. Eu tive essa sensação no Atina, por exemplo. Nossa, fiquei tão nervosa, porque aqueles monstros sagrados, né, que a gente idolatra, de repente está do seu lado. Então, eu graças a Deus, eu não Você tive. não teve isso? Até porque, modéstia à parte, eu tenho um cara desse na minha família, que é meu pai. Você tem um monstro sagrado. Então, eu já tinha visto ele ganhar 2 medalhas olímpicas, né? Então, para mim, era uma coisa... Ser craque para você era familiar, né? Pois eu vejo esse cara todo dia em casa, né? Então, mas brincadeira. É óbvio que é sempre uma coisa a mais e tudo, mas eu sempre tirei isso pro lado positivo, assim, sabe? O fato desses caras estarem chegando para saltar o Atina, por exemplo, me deixou, com a faca nos dentes, entendeu? Sim. Eu queria mais que eles estivessem lá mesmo para saltar e tudo, porque é um estímulo a mais. É claro, dá uma adrenalina, né? Sem dúvida é um estímulo a mais. Enfim, aí aconteceu, eu fui saltar a Copa do Mundo, eu tive um primeiro dia muito bom. Peraí, mas aí você, conseguiu saltar os indoor, tudo, treinou. Eu fiz uma preparação muito, muito boa, Cris, que até aproveito a oportunidade aqui para falar para quem um dia quiser fazer, para quem disputar aí uma vaga de indoor para a Copa do Mundo e decidir vir saltar a final, eu aconselho aí um pouco antes, saltar um concurso indoor, porque é uma realidade completamente diferente. Muito diferente. A gente está aí saltando no Brasil, não vou dizer que é fácil, porque nada é fácil, mas você classifica aí nos concursos abertos,
Às vezes você tem um CSW que é numa pista de grama gigante. O W, que eu estou falando W porque o W é seletivo para classifica para a Copa do para Mundo. saltar uma Copa do Mundo. Antigamente, você era desse tempo em que eles diminuíam, pelo menos aqui no Rio, Não, eles diminuíam a pista? Lembro, isso aí aconteceu algumas vezes. Realmente, isso aí ajudava alguma coisa, Mas não é óbvio que não é a mesma coisa do não que é você saltar com telhado, né? o ambiente do picadeiro, do público em volta, Sim. aquela coisa toda, é uma situação que a gente parecido com isso só tem no indoor, né, de São Paulo. Sim. Então, se a pessoa... E agora a gente tem também, né? Oi? A gente tem também agora no Rio. Mas não tem um concurso aí CSW, né? Não. Então, se tivesse aí um concurso CSW, realmente seria... No picadeiro, não, né? A gente até tem o CSW, mas não no picadeiro ainda. Se o Grande Quem Prêmio sabe? CSW acontecer no picadeiro, eu acho até uma boa ideia, porque é uma coisa... Aí, fica a dica aí, galera. Aí, Bel, quem tá aí? É uma boa ideia, porque você chega para saltar um concurso indoor na Europa, as pistas são muito pequenas. A distensão... Uhum. Às vezes a gente reclama, né, dos Reclama. lugares que a gente vai saltar. É. Os lugares aí no Brasil são espetaculares. Chiquérrimos. Então, assim, Luxo. eu não sei se você já teve a oportunidade de saltar, de ver o concurso de Hamburgo. O concurso de Hamburgo Não. é um dos concursos mais bonitos do mundo. É lindo. Você, no dia das provas importantes, você não consegue nem andar de tanta gente. Agora, a distensão de Extensão é um ovo. é um ovo. Mal dá para botar 2 obstáculos, entendeu? Não tem uma pista para trabalhar. Ou seja, fica todo mundo ali naquela pista. Às vezes, você não consegue dar um trote, um galope como você quer com o cavalo, entendeu? Agora, as pessoas vão lá e distendem daquela maneira ali e entram e saltam, entendeu? Não tem frescura. É claro, se a gente puder ter uma distensão, não é melhor, ótimo. Mas se não puder, tem que fazer com o que tem, entendeu, Cristo? Porque senão fica na... Às vezes tem que sair um pouquinho da zona de conforto para evoluir, né? Então é isso. Então o ambiente é muito diferente. Então se a pessoa se classificou para saltar na final de Copa do Mundo, eu aconselho ir lá e saltar um concurso indoor para ir se preparando. E foi o que eu fiz. Eu consegui fazer essa preparação muito boa. Aí foi para a final. A final da Copa. Que foi na Suécia? Foi na Suécia? Foi na Holanda, Zertogenbosch. Entendeu? Que é um dos lugares, assim, eu acho assim, indoor tem concursos sensacionais. Eu acho que Geneve talvez seja o melhor de todos. Mas Zertogenbosch está ali entre os 5, com certeza. É um templo sagrado do hipismo mundial no que se refere indoor. Realmente é um concurso assim excepcional. E aí eu, junto com o especial, eu consegui levar os outros cavalos para as outras provas que acontecem paralelamente. Eu lembro que a Audácia se classificou em 2 dias, num concurso super importante. Enfim, tem vídeo disso também. A Kashmir se classificou, ficou em segundo numa prova. E o especial eu consegui fazer um primeiro dia muito bom. Eu me classifiquei, eu me lembro que eu fiquei a menos de uma falta do primeiro, que é a caça, né? E no segundo dia a gente teve um desencontro numa linha, erro meu, a coisa não deu certo. Enfim, acabou aí a Copa do Mundo e aí eu passei a me concentrar nas seletivas para a Olimpíada, que era realmente o foco principal, né? Era o foco principal, eu acho assim que as características do cavalo também eram muito mais de cavalo para saltar em pista aberta do que indoor. Então, e além do que era o objetivo, né? Era a Olimpíada. A Copa do Mundo estava ali, eu estava querendo muito ir bem na Copa do Mundo, mas o objetivo, o foco principal era a Olimpíada. E aí eu comecei a disputar seletivas, eu consegui entrar na equipe, né? Eu consegui ter bons resultados, eu fiquei em segundo na Copa das Nações de Linz, eu fiquei em sexto no Grande Prêmio, enfim, tive outras boas participações que me... O cavalo veio saltando muito bem, né? Porque na realidade eu tinha pouco conjunto com ele, né? Eu comecei a montar ele no final de 2011, saltei aqueles 2 concursos, aí vem aquele período todo de férias que a gente não tem nenhuma prova para saltar. Eu embarquei para a Europa, comecei naqueles concursos ali indoor. Na realidade, eu montei o especial menos de 6 meses. 6 meses, mas poucos concursos. Fiz pouco com eles, perto do que eu gostaria de fazer. Então, mas foi o suficiente para entrar na equipe e tal, enfim, aconteceu aquela tragédia, né? Dele ter se machucado no último treino antes da gente embarcar para a prova. E você estava com feeling, né? Que não era para fazer, né? Não estava? Não. Aí aconteceu, teve muito comentário, muita gente falando que eu não queria. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fui fazer, a gente teve a abertura, a cerimônia, até por coincidência, está fazendo 8 anos ontem isso aí.
Olha, que É, bacana. é, a lembrança é Mas melhor. enfim. Mas, assim, o acidente do especial, o que aconteceu, fez 8 anos ontem. Hum. A gente fez a abertura com a delegação brasileira, né? Uhum. E, enfim, eu vi aquela coisa toda. Eu me lembro que o Paul McCartney cantou ao vivo de surpresa para todo mundo lá na abertura. Foi uma coisa linda, emocionante. E no dia seguinte, E a sensação, Chico, de incrível, desfilar? incrível, surreal, assim, não dá para explicar. Não dá para explicar. Realmente você sente uma vibração, é um orgulho de estar ali representando o país, é uma coisa realmente incrível. Eu confesso que eu estou com muita vontade de sentir isso aí de novo. É, então, Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ah. se quiser. Aí, no dia seguinte da cerimônia, tinha o último treino. Na época, o Aí, Rodrigo... vocês voltaram para a Bélgica e vocês estavam em Na Londres, realidade, a gente estava radicado no centro de treinamento do DODA na época, que que era foi na na Bélgica. Holanda. Mas você sabe, pô, na Holanda e Bélgica ali é rápido. Sim. Então a gente ficava baseado lá para ir com os cavalos só na hora que tivesse que ir mesmo. Porque ali a gente estava com a estrutura para treinar, para fazer o que tivesse que fazer. E na época o Rodrigo Pessoa era o nosso técnico. Ele era cavaleiro técnico. Uhum. E a gente já estava 15 dias ali treinando com a equipe, todo mundo junto, tudo acontecendo bem, tudo perfeito. Meu cavalo estava voando. Eu me lembro que nos treinos que antecederam ali e tudo, eu lembro que eu comentava com a minha família, enfim, com as pessoas, que eu nunca tinha sentido ele tão bem, desde que eu tinha voltado, desde que eu tinha começado a montar ele. E uma coisa eu tenho que falar, o meu irmão já comentava isso comigo, esse cavalo ele ainda não chegou na forma, Sei, você no top, no conheceu auge. o que ele é de verdade, porque ele teve uma úlcera no meio das seletivas, ele teve alguns probleminhas, ele chegou a ter uma acidose, ele teve que ficar sem comer ração um bom tempo, ele sentiu, enfim, mas ele era tão bom que ele conseguia superar isso tudo. Mas é óbvio que ele estava um pouco debilitado. E quando foi chegando perto da Olimpíada, eu ia sentindo ele realmente muito em forma. E aí o Rodrigo chamou a gente para uma reunião no dia anterior, que seria o último treino de todos os cavaleiros, e falou assim, olha, agora chegou o momento de todo mundo fazer o seu último treino, aqui todo mundo é grandinho o suficiente para saber o que quer fazer, eu vou estar aqui para ajudar no que for preciso, mas cada um conhece o seu cavalo, eu acho que todo mundo aqui é profissional para saber o que tem que fazer. Aí eu já cheguei e falei, olha, Rodrigo, eu acho que no meu caso, eu quero manter meu cavalo fresco, eu não quero fazer nenhum tipo de preparação diferente, eu quero manter ele bem, porque eu acho que é quando ele está melhor. Esse foi o feeling que eu tive, assim, não é que... Eu me lembro que tinha alguma coisa dessa. E aconteceu... Aí, enfim, eu fui fazer o último treino. Tinha um percurso armado, que os cavaleiros todos iam fazer, eu fui o primeiro a fazer. A gente estendia no picadeiro fechado e ia para a pista onde estava o percurso armado, que tinha sido armado pelo Luc Musetti, que era um armador Sei, belga. que até armou no Atina. Infelizmente, ele faleceu há uns 2 anos atrás. Mas o cara armou um percurso muito bom, com coisas realmente que a gente iria pegar numa Olimpíada. Claro que não estava na altura de uma Olimpíada, né? Mas, enfim. E num certo momento eu senti que o especial se recebeu mal e eu vi que a coisa não estava boa. E resolvi parar esse treino no meio. Foi aí que teve um pouquinho de polêmica, porque todo mundo chegou e falou assim, cara, você vai parar esse treino no meio? Porque eu falei, opa, para mim tá bom. Porque eu senti que alguma coisa estava errada. São coisas que só o cavaleiro sente ali em cima. Só. Meu. Aí eu me lembro, na época eu era o mais jovem disparado da equipe, pô, a gente tinha o Rodrigo e o Doda na equipe, que eram os caras super experientes, tudo, os dois entraram na pista e falaram, cara, você vai parar com esse treino, você não vai soltar 2 estrelas, você vai soltar uma Olimpíada. Eu falei, cara, pra mim tá bom, eu não quero soltar mais. Só que eu senti que o negócio não dava bom. E aí o Rodrigo chegou e falou, poxa, mas você não acha que você tem que saltar mais, Chico? O Rodrigo, a gente se entende muito bem, ele volta e meia, ele me ajuda e tudo. Aí eu falei, Rodrigo, porra, acredita em mim, pra mim tá bom. Ele, cara, dá uma passadinha ali, faz uma coisa a mais, não sei o quê, tá, isso aí é muito pouco. Eu falei, Rodrigo, pra mim tá bom. E saí. Nossa, você teve essa força, quer dizer, Eu tive de que ter. impor sua... Eu fiz isso sabendo que na teoria eles estavam certos do que eles estavam falando, tecnicamente, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Agora, em fração de segundo, passa pela cabeça, né? Pô, isso pode ter sido uma recepção que não foi boa, lógico. passa um dia ali, esse calo vai ficar bom.
eu não queria pensar no pior de cara, por mais que eu soubesse que a coisa não estava pintando bonita, entendeu? Enfim, ficou uma situação esquisita, um clima ruim. Não vou dizer que o clima ficou ruim, ficou um clima estranho, né? Uhum. E eu fui caminhar o cavalo. E cada passo que ele dava, eu sentia que ele foi ficando mais curto, ficando mais curto, mais curto. Passei em frente a onde estavam todos os cavaleiros, que era uma passagem obrigatória para voltar para a cocheira, e que eu tinha que passar por eles de novo para ir em direção à cocheira para descer do cavalo. Quando eu estou passando por eles, eles me perguntam, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem. Porque, bom, numa hora dessa, você quer segurar a tua vaga com unhas e dentes. Sim. Você não está pensando em você quer ir para a Olimpíada, né? Claro, lógico. E aí eu fui dar um trotinho nele, Cris, Ela manda. afastado, e aí ele já estava de 3 patas. Nisso, entrou o Kaká, por coincidência, que era o nosso cavaleiro reserva, e falou, cara, o que houve? Falei, Kaká, se prepara que é contigo agora. Ele ficou branco, ele me falou... Aí veio todo mundo correndo, aí eu expliquei para eles, olha, tá aí, ó, por isso que eu não queria saltar mais. Eu vi que ele tinha se recebido mal ali antes do trigo. Enfim, aí foi o drama, enfim, mas a gente já superou isso aí. E ele nunca mais voltou, né, Foi uma Chico? super E ele experiência. nunca mais voltou. Não, a gente fez de tudo. A gente tentou durante 2 anos, a gente fez uma cirurgia nele, a gente tentou de todas as maneiras. Tudo que você possa imaginar, porque ele teve uma fratura no sesamoide. Você acha que ele já tinha uma predisposição ou foi uma... Eu lembro do especial que ele tinha, ele não era um cara que tinha saúde ruim, a saúde dele era boa, ele só tinha o casco ruim. Então, se a gente tinha que cuidar da ferragem dele, entendeu? Se ele estava sendo bem ferrado, se estava tudo direitinho, ele ia super bem. Ele não era um cavalo, muita gente falava que tinha uma saúde frágil, que o cavalo já tinha ido mancando para lá. Nada disso. O cavalo passou aquelas seletivas inteiras que o veterinário mal olhou para a cara dele. Entendeu? Foi um acidente que aconteceu. Não tem muito, é um acidente muito comum em cavalos de corrida. Você acha que foi um acidente nesse treino, nesse último treino? Numa recepção ali, eu senti que ele não se recebeu bem, ele já... E aí eu... Truques do destino, né, Chico? É. Vai que tem uma coisa reservada melhor para Não, você. eu Né? acho que já tem. Eu acho que já tem, porque aí vamos falar de coisa boa, né? Porque Sim. depois que ele se machucou, eu fiquei um pouquinho de cavalo, aquela coisa toda. A gente tinha vendido a égua Cachemir, que a gente já falou nela anteriormente, desse acontecimento. Então eu me vi ali meio sem cavalo e foi aí que o Comic apareceu, entendeu? E o Comic eu vou falar para você que putz, o Comic é um cavalo que eu não tenho nem palavra para falar dele. É um cavalo que a gente comprou com 6 anos. Que era difícil, né? Eu tive um sentimento com ele desde a primeira vez que eu vi. Na realidade, até uma história engraçada, porque a gente estava procurando um cavalo mais experiente para comprar, para seguir um pouco na toada que eu vinha aí da época do especial e tudo. Só que meu irmão viu ele com 6 anos saltando no concurso que a gente estava e falou, cara, vi um cavalo aqui que você tem que comprar, que é o teu cavalo, isso e aquilo. E eu falei, cara, mas 6 anos? Ele falou assim, vê. E eu vi e fiquei apaixonado do cavalo, assim, foi mesmo? à primeira vista mesmo, aquela coisa que a gente fala. Quem que montava? Enfim, a gente comprou o Comic e aí a gente trabalhou ele com calma. Eu acho assim, o cavalo ele é tão bom que a única preocupação que eu tinha era fazer uma programação bem feita para ele, assim, sabe? Eu não tive que ensinar muita coisa para ele, não. É claro, trabalha, você melhora um cavalo e tudo, mas ele é um cavalo com um talento tão grande para saltar que a minha preocupação era fazer a coisa direito com ele. Às vezes eu era até um pouquinho zeloso demais e tudo, porque eu tratava ele como se fosse e segue assim até hoje. Então esse cavalo me levou ainda num patamar acima que o especial tinha me levado, eu acredito, assim, porque... Vai conta, o que você fez com ele? É um cavalo que a gente comprou com 6 anos. Primeira satisfação, né, de você comprar um cavalo poto, praticamente. Quando a gente comprou ele era montado por uma amazona amadora espanhola. Não é que a gente comprou ele na casa de uma cocheira de profissional, Sei. onde um cavalo já... Ele tinha saltado 4, 5 provas na vida, talvez, quando a gente comprou ele. Então, a satisfação de você ter um cavalo dessa idade e levar até um campeonato mundial já é uma coisa muito grande, né? Claro. Então, enfim, essas coisas foram tornando ele realmente o cavalo, sem dúvida, dos mais importantes da minha vida, e fora os resultados. O Comic, ele já classificou em muitos grandes prêmios importantes. Ele ficou em segundo no grande prêmio de 500 mil aqui do Rolex, que é um dos grandes prêmios mais... Ah, eu tenho foto disso.
Não tenho? Não é isso? É, exatamente. Aí, galera, olha aí, Eu, Cecília tá aí. Filha, Tune, Natália. Porque se não fosse essa foto aí, essas pessoas que estão, elas são 100%. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui falando desse resultado, não estaria falando desse cavalo espetacular que eu tenho, não estaria falando dessa vida que a gente pode levar aqui, né? Porque eu levo uma vida privilegiada, né? Eu moro em Wellington, que é um lugar maravilhoso. Conta, Eu tenho Chico. a oportunidade de saltar os concursos mais importantes do mundo. Eu tenho um time de cavalo, assim, principalmente agora com a chegada do My Way, que eu acho que poucos cavaleiros têm esse privilégio de ter, e isso é graças ao Santa Cecília Stables, que está aí nessa foto, né? Completinho. Quase completinho, né? Quase, né? Claro. Tá faltando algumas peças, mas tem boa parte da equipe. E esse dia foi um dia muito especial, Cris, porque é realmente quem faz a temporada aqui em Wellington entende a importância que tem esse grande prêmio aí. Porque ele é o último, ele é a cereja do bolo, assim, do circuito. Ele é o último GP, é o GP que tem a maior premiação, ele tem um prêmio de $500.000, onde todo mundo vem saltar, as pessoas da Europa pegam um avião para vir saltar esse concurso, esse grande prêmio. E a gente chegou lá, o Comic vinha de uma lesão, você vê o quão bom ele é, esse cavalo. Ele vinha de uma lesão, ele se curou pouco tempo antes, a gente saltou um grande prêmio na semana anterior, que ele ficou em sexto, e ele, em seguida, já arrematou o segundo lugar nesse grande prêmio, sendo que ele já tinha ficado em segundo no grande prêmio 5 estrelas na temporada anterior. É um cavalo que classificou no grande prêmio de Wiesbaden, ele classificou no grande prêmio de Deauville, ele tem 0-0 na Copa das Nações 5 estrelas de Samorim, ele tem segundo lugar também no grande prêmio de Samorim, ele ganhou o grande prêmio de Arezzo. Enfim, é um cavalo que me levou realmente para um outro nível, que eu acho assim, era o caminho que eu vinha traçando com o especial, que foi interrompido. O Comic deu Continuou, deu sequência. Ele deu sequência, porque por mais que a gente estivesse ali competindo, classificando nas provas, fazendo tudo, o nível 5 estrelas que a gente fala, né, é um esporte diferente, entendeu? É um esporte diferente. Ele é muito decidido nos detalhes, entendeu? É uma coisa que a coisa tem que estar, tudo tem que estar dando muito certo para você atingir o resultado naquele nível. Eu acredito que num nível um pouco abaixo, não que seja fácil, mas você às vezes consegue tirar, dar uma improvisada aqui e fazer um resultado, você consegue, se virar com um cavalo, às vezes não tão preparado para aquilo ali, mas você consegue... Quando você chega nesse nível, não tem milagre. Eu particularmente, não acredito em milagre quando você chega nesse nível, entendeu? Você tem que estar com um calo bom, você pode ser o melhor cavaleiro do mundo, você pode ser o que for. Agora, se você não está com um calo bom, você não consegue. Você pode, de repente, um suspiro, assim, conseguir um resultado surpreendente. Mas uma sequência de resultado, como eu consegui fazer com o Comic nesse nível, é porque realmente ele é muito bom, senão eu não conseguiria fazer. Entendeu? E o Comic, ele está em atividade ainda, né? Voltando. Tá me ouvindo? Oi. Você travou. É o meu que travou? Para você tá travado. Eu tô te ouvindo, mas pronto, agora voltou. Será que Tá me ouvindo? tá me ouvindo? Eu tô te vendo. Tô. Eu não tô te ouvindo. E agora? Tô. Tá me ouvindo? Tô. Fala você. Tá chegando para trás, mas eu tô te ouvindo. Tá. Acho que vai voltar. Então, aí o Comic tá voltando, ele estava machucado, ele machucou, ele tá voltando? Não. Não, o Comic está em plena forma agora. Inclusive, a semana passada ele ficou em quarto lá no 3 Estrelas. Sim. Ele está a ponto de bala. É uma pena ter acontecido o que aconteceu esse ano com o negócio do coronavírus. Normalmente, a gente estaria na Europa nesse momento disputando as seletivas. Entendi. Entendeu? E aí, como é que ficou essa história? Me conta. Peraí, mas eu acho que agora eu me perdi um pouco no tempo. Como é que a gente vai falar isso? Porque eu quero falar do Comic no momento, eu quero falar dos teus planos, mas eu quero falar do My Way, e eu quero falar da volta. Da volta do Covid.
Então vamos lá, como é que foi a volta como é que eram os planos anteriores, o que que mudou e como é que está sendo a volta da quarentena? Então, vamos voltar até um pouquinho mais. No final do ano passado, eu tive um acidente grave, que eu machuquei meu braço, né? Não sei Sim, sim. operar meu cotovelo, enfim. Foi uma chatice, mas eu já estou bem e tal. Mas eu fiquei um bom tempo sem montar. Fiquei 4 meses sem montar. Meu pai teve que vir aqui, me ajudou, manteve meus carros em forma e tudo. E aí eu tive que fazer fisioterapia, aquela coisa toda. Então, mas agora já estou zero bala, tá tudo certo. Mas quando eu estava voltando do meu acidente, foi exatamente na semana que travou tudo aqui. Eu estava inscrito no meu primeiro concurso internacional, depois da minha volta, quando travou tudo. Enfim, aí foi aquela coisa toda, mas enfim, ficou ruim para mim, mas ficou ruim para todo mundo, né? Então, por um outro lado, eu tenho que dizer que eu confesso que não foi tão ruim para mim. Porque você teve mais tempo. Eu tive mais tempo para me recuperar e agora eu tenho, como você está falando do My Way, eu tenho mais essa arma aí, né? Eu tenho mais Como é que chegou? Como é que ele veio? Então, o My Way, a gente viu ele saltando um concurso aqui em Wellington, com 2 estrelas. Era um cavalo que veio da Colômbia, que não tinha resultado ainda praticamente nenhum, mas a gente viu na hora que o cavalo era muito diferenciado. E aí a gente conseguiu trabalhar para que ele entrasse na cudelaria e ele entrou. Ele tem quantos anos? 11? Ele tem 10 anos. 10 anos. Ele é novo, é um cavalo fresco, é um cavalo que tem ainda muito... Eu acho assim, ele já é assim fenomenal no que a gente vê, mas eu acho que ele ainda vai ficar muito melhor. Ele é limpo e potente, né, Chico? Ele tem tudo. E fácil de montar. Sim, ele é um cavalo... Eu não gosto de ficar falando muito, porque ele é tão bom que eu prefiro preservar. Não, mas vou te falar. Eu vi e fiquei impressionado. Falei, gente, que cavalo é esse? Não, cavalo ele chama atenção. Ele chama atenção, ele se destaca. Ele tem 5 grandes prêmios seguidos sem tocar numa vara. E agora, já na volta do Covid? Já na volta. Ele fez 2 grandes prêmios nacionais aqui em Wellington, mais grandes, porque tinha premiação, estava Kent Farrington, a galera toda aqui saltando. Então era um grande prêmio de 1,50 m, ali em 55, e ele desempate. E ele fez 0-0 nos 2. Depois ele foi para trás, saltou mais 3 grandes prêmios e classificou nos 3. Sem fazer uma falta. Eu acho que eu não posso montar ele bem melhor do que eu estou montando. Pô, que maravilha. Vem cá, mas aí você deu uma travada, você está me escutando? Você travou para mim também, mas eu estou te ouvindo. Vamos lá. Agora, quais eram os planos se não tivesse tido Covid? Então, eu estaria na Europa agora. A gente teria embarcado em abril para a Europa. Para a seletiva das Olimpíadas, que seriam em julho, agora, em agosto, né? Estariam acontecendo, né? Estariam acontecendo também. Estariam acontecendo também. Eu já tinha o convite para saltar Roma, Piazza di Siena, já estava garantido para mim, que é uma coisa que eu não consegui, mas com muito esforço a gente conseguiu. Infelizmente, não vamos, né? A gente perdeu essa oportunidade, mas vão ter outras. E a confederação estava aí organizando em dividir os cavaleiros que iam competir em alguns concursos, que eram Labole, Sangalen, enfim, alguns concursos que teriam lá, que a gente disputaria a vaga para a Olimpíada. E assim, é uma briga difícil, vai ser sempre uma briga difícil. Eu acho que o Brasil tem cavaleiros assim extraordinários, cavalos maravilhosos, assim, não é uma missão fácil. Você pode estar com um cavalo maravilhoso, é uma coisa muito de momento, né? Então, mas o nosso objetivo agora é total trabalhar para o ano que vem. E agora vocês têm 2 balas, é isso? Você tem 2 tiros. Eu tenho que dizer que eu estou bem na fita, como a gente fala, aí, com esses 2 cavalos. E o Comic está com quantos anos? O Comic tem 13. Entendi. Mas é um garoto. Você vê ele corcoveia todo dia, é um cavalo cheio de vida, cheio de... Na realidade, eu acho que ele está atingindo a melhor fase dele agora. A montabilidade dele hoje é muito melhor do que há 2 anos atrás. Ele é um cavalo forte, um cavalo voluntarioso. Então, se eu tivesse que falar, às vezes, algum senão do Comic, seria que ele não é o cavalo mais fácil do mundo de se montar, entendeu? Mas hoje ele está cada vez mais fácil. Então, eu acho que hoje ele está atingindo o auge dele. Entendi. Que teve essa parada por esse lado, mas enfim, eu prefiro achar que foi bom para mim do que foi ruim. Problema aí do meu braço e tudo.
Então, Fica mais seguro, né? Mais garantido. Você teve mais tempo de recuperar com mais calma, né? dúvida. E quais são os projetos agora? Não, o projeto agora é terminar esse ano, né, com os concursos. O que tem mais esse ano? Mês que vem, a gente está embarcando com os cavalos para um circuito que tem em Michigan. Uhum. São concursos bons, que tem lá 4 estrelas. Depois eu volto para a Trial, onde eu estava agora esse mês que passou, que tem 5 estrelas. Aí a gente já volta para Wellington, que já aí rapidinho, quando a gente vê, já começou a temporada, né, do ano que vem, que pega fogo aqui, você sabe como é que é. Uhum. Aí, acabando essa temporada aqui de Wellington, se tudo estiver correndo bem, se esse vírus aí permitir, é embarcar para a Europa de novo para disputar essa vaga da Olimpíada do ano que vem. Como é que vão ser as seletivas? Já tem critério? Então, o critério é subjetivo, né? A gente tem nosso chefe de equipe, o nosso treinador, que é o Perdá, o nosso chefe de equipe, que é o Pedro Paulo Lacerda, tem a comissão lá da confederação. O ano que vem vai ser um outro presidente ou o mesmo presidente, a gente não sabe, né? Porque vai ter uma eleição no final do ano. Então, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas eu acredito que vai ser como tem sido, né? A gente tem que ir para lá e tem que disputar, saltar os concursos. Eu prefiro que seja dessa maneira, né? Mais transparente possível, que a gente tenha direito de igualdade de disputar os concursos, que ninguém seja privilegiado de nada e que a vaga seja decidida na pista, né? Eu acho que se a gente conseguir alguns concursos para saltar CSO, quando eu digo CSO, quando tem Copa das Nações, que a gente possa mandar algumas equipes, eu acho que é a melhor maneira de ser visto, né? Então, se tiver uma equipe saltando em Labole, outra saltando em Roma, outra saltando em Sangalli, se possível, quem sabe, uma Copa das Nações de Aachen, enfim. Uau. Não, o Brasil... Você acha que dá? Faltava a Copa das Nações de Aachen, né? De uns anos para cá, a gente nunca mais conseguiu saltar. E é uma coisa que a gente tem que correr atrás e tudo. Então, eu acho que vai ser dessa maneira, né? Eu acredito que seja dessa maneira que a equipe vai ser decidida. E aí, quem tiver com o melhor conjunto no momento, tem que ir. E quem não puder, vai numa próxima. Eu acho que é assim que as coisas têm que funcionar. E aí, você vai levar quem? Você vai levar esses dois? Tem mais alguém? A princípio, eu levo esses 2 cavalos e mais um para completar o par. Se fosse hoje, seria o Colim, que é um cavalo que eu também tenho muitos resultados. Um cavalo que tem uma história espetacular, que é uma história meio longa, que é um cavalo que veio do Abatedouro, que a gente salvou. Esse que ia virar sabão. Esse cavalo a gente comprou ele por 1.500 euros, o preço da arroba. E aí ele virou num cavalo extraordinário, que, putz, se eu te falar aqui quanto ele já ganhou de prêmio, por quanto ele já custou, você não vai acreditar. É mesmo. É um cavalo que ele não vai disputar uma vaga olímpica, mas ele vai ser um cavalo que vai saltar a qualquer prova, entendeu? Vai disputar, vai ajudar na premiação, é um cavalo que não pode faltar na cocheira. Se não for ele, vai ser outro cavalo. A gente tem outras opções de cavalos também bons aqui, graças a Deus. Mas, a princípio, se fosse hoje, a gente fecharia esse pallet aí com esses 3 cavalos. Entendi. E a gente nem falou do seu casamento, né, Chico? Queria que você falasse um pouquinho do seu casamento. Porque aí, quando você... Conta um pouquinho desse teu romance, que eu sou mulher, eu gosto de romance, né? Então, E aí você foi para a Europa, vocês eram super jovens, aí ela foi com você porque não aguentou. Pois a gente começou a namorar, ela tinha 15 anos, eu tinha 21. E aí... Vocês conheceram na Hípica, né? E o namoro evoluiu na Hípica aqui do Rio. A gente conheceu na Hípica, ela montava na Hípica, ela era aluna do Júlio Matos. E o meu primeiro contato com a Natália foi um cavalo que eu vendi para ela, na realidade. É uma égua que eu montava. Qual era? A Unique. Não sei se você lembra dela. Não, depois Não, porque eu comprei uma égua dela também. Ela teve um problema no olho, pouco tempo depois que a Natália comprou, e a Natália teve que parar de montar ela. Eu comprei uma égua dela também. Qual? A Betânia. Eu conheci a Natália, ela montava a Betânia. E aí, esse foi o primeiro contato que eu tive com ela e tal, não sei o quê, enfim. A gente foi se conhecendo ali na Hípica, a coisa foi acontecendo, foi como eu falei, ela era muito nova no início, eu falava para ela, Natália, se prepara que se diverte aí um pouquinho, sai com as tuas amigas, vai para bastante festa de 15 anos, que daqui a pouco isso vai acabar. e aconteceu. E aí a gente começou a namorar. Nesse meio tempo, algumas vezes eu tinha que ir para a Europa, e aí a gente via que ficar longe era muito difícil.
Por isso que quando surgiu essa oportunidade em 2012 de eu ir para a Europa, eu falei para ela, Natália, eu acho que dessa vez você vai ter que ir comigo, não vai ter jeito, né? E aí ela falou, não tem outro jeito, não tem outra. Aí a gente ficou noivo, ela entrou na faculdade em Bruxelas, a gente se mudou para um apartamento em Bruxelas, no quarto-sala. Eu fazia todo dia a estrada entre o nosso Manege lá na Bélgica, Bruxelas, que é longe pra caramba. Não é longe para você fazer uma vez, mas você fazer todo dia, são 75 quilômetros para ir, 75 quilômetros para voltar, porque ela fazia essa faculdade lá em Bruxelas, depois ela terminou a faculdade e tudo, e as coisas foram seguindo o caminho natural. Quando chegou em 2015, a gente casou. Aí vocês vieram casar no Rio, um super casamento na Ípica, Pois né? eu acho assim que não tinha outro lugar para a gente casar que não fosse a Ípica, né? Assim, acho que tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver para minha família também, porque acaba passando um filme, né? Aquela coisa da minha mãe, do meu pai. Eles não casaram na Ípica, mas eles se conheceram na Ípica, né? Depois eu conheço ela também na Ípica. A Ípica dispensa comentários, né? O clube, para mim, sem dúvida, um dos lugares mais bonitos do mundo, a Ípica. Eu acho a Ípica, assim, não tem uma vez que eu entro naquele lugar ali que eu não falo, meu Deus do céu, que lugar, né? Privilégio, né? Então, eu acho... E como é que vocês chegaram na recepção? Conta. Chegamos a cavalo na recepção. Exatamente. A gente casou, né, na igreja lá no Na igreja. São Francisco de Paula, no centro. E aí a gente entrou, cara, isso foi uma ideia dela. Ela quis isso de qualquer maneira, tudo. Eu tava com medo do cavalo dar um corcove e derrubar ela lá. Enfim, mas graças a Deus deu tudo certo. Porque vestido comprido, né? O vestido arrastando na barriga do cavalo. Ela fez, Cris, isso aí ela preparou tudo. Ela mandou fazer o vestido de uma maneira que ela pudesse montar. Opa, que maneiro! Foi toda uma preparação nível Hollywood para isso aí. Que legal! E valeu a pena, porque foi maravilhoso. Que pena que você não me mandou a foto para a gente botar aqui. Eu tenho essa foto da gente a cavalo. É óbvio que eu tenho essa foto. Passou batido. Bem mole. Poderia ter te mandado. E aí vocês voltaram para a Europa, foram morar na Europa? Em 2012 eu falei, Natália, agora não tem jeito. Para ela não foi o melhor dos mundos, né? Enfim, porque você imagina, você sair dessa vida do Rio de Janeiro com a família dela, né? Que é uma família super presente, com os amigos que ela tem vários, para ir morar no quarto-sala, no inverno, ela chegou no auge do inverno e tudo. Não foi assim, talvez a coisa mais divertida do mundo para ela no início, mas enfim. Não foi um castelo, não tinha um príncipe no castelo. Exato, né? Fazer o quê, né? Mas tinha um príncipe. Ainda bem, porque aí a gente... As coisas acontecem muito rápido, né, Cris? Quando a gente o tempo já passou... Passa muito rápido, tudo passa muito rápido. Filhos, né? Pois é, aí agora vocês moram aí, já tem 2 filhos. Já temos 2 filhos. A gente já tem Quanto a idade deles? O mais velho, Luiz Francisco, tem 3. E o mais novinho, Luiz Henrique, fez 7 meses, dia 27 agora. Ai, que fofo. E são lindos, né, Chico? Puxaram como o pai. Graças a Deus, puxaram a beleza do pai. Até parece. A mãe é horrível, viu, gente? Nossa, ela é muito feia. Vocês nem imaginam. Pois mas ela tem bom coração, por isso que ela me... Olha que danado, que canalha. Olha aqui, gente, ela é linda. Bom, todo mundo conhece, né? Não preciso falar. Deixa eu falar. E como é que você está saindo como pai, hein? Me conta. Pô, Cris, para mim é a melhor coisa do mundo, né? Assim, não tem nada parecido. Eu acho assim que meus filhos, para mim, acho que são as maiores medalhas, né, que uma pessoa pode ter. Eu vivo em função deles. Acho que às vezes até demais. Assim, eu sou muito apegado, eu gosto de ficar perto o tempo inteiro. Quando eu vou para os concursos agora, que às vezes eles não podem ir, principalmente com esse negócio do coronavírus, para mim, uma semana que eu fico longe parece que é um ano. Sim. Mas, assim, são coisas que fazem parte. Né? Fazem parte. E aí, quando você for para a Europa, eles vão ou não? Sem dúvida. Só aí não tem a menor chance de eu passar um tempo longe deles, assim. Eu acho que, assim, hoje em dia... você tem esquema lá, né? Exato. Eu tenho... Meu irmão mora lá, é a casa dele. Eu chego, eu tô em casa.
Então, para mim, não é uma assim, não é uma coisa de outro mundo para a Europa, né? Para mim, até porque eu morei lá tantos anos, eu chego lá e me sinto em casa também. E a Natália também, né? A Natália também. E o seu mais velho nasceu lá ou nasceu aí nos Os Estados dois Unidos? Não, nasceu aí nos Estados Unidos. foi tudo parte de um isso aí foi muito planejado, assim, porque a gente decidiu ali em meados de 2016 que a gente vinha fazer a temporada de 2017 aqui em Wellington, foi quando a gente foi a primeira vez, e a Natália já estava grávida e tudo. Ela, de início, queria ir para o Brasil para ter o filho, queria, né, assim, perto de todo mundo, normal, enfim. Na realidade, era a coisa que todos nós queríamos, que ela fosse para o Brasil. Só que eu comecei a pensar, falei, cara, é uma loucura a gente ir para o Brasil, sendo que a gente vai passar tanto tempo nos Estados Unidos depois. É bom que ele seja americano, né? Lógico, eu acho que não tem presente maior que eu posso dar para meus filhos que é ter o passaporte americano, né? Porque eles nascendo aqui, eles automaticamente têm o passaporte americano. Então, pô, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos as coisas funcionam bem. Não é como se a gente estivesse indo para um lugar assim, né? Que a gente, será que a estrutura vai ser boa? Será que vai ter hospital bom? Será? Então, a gente decidiu, no final das contas, ela chegou aqui com 7 meses de grávida. Olha, entendi. Ela chegou aqui com 7 meses. A gente passou Natal, passou Ano Novo, e ele nasceu no dia 17. A família toda veio. Foi muito legal. Ele nasceu, então hoje ele tem um passaporte brasileiro e americano. E o Luiz Henrique é a mesma coisa, entendeu? Então eu acho assim, amanhã ou depois, se vocês queiram montar ou não queiram montar, eu acho que esse país aqui ele dá muita oportunidade, né? Então eles são cidadãos americanos, então... Mas eles podem ter um passaporte brasileiro. Se quiserem, por exemplo, voltar pelo Brasil, podem, né? Podem, sem dúvida. Eles têm os 2 passaportes. Entendeu? Entendi. Eles vão ser a vida inteira americanos e brasileiros. Entendi. E o menor não fala, mas o maior, ele fala português e inglês? Como é que é? Ele fala mais português do que inglês, por enquanto. Mas ele fala inglês também. Vocês falam em português com ele em casa? Faço questão, Cris. Eu vou tentar, ao máximo possível, manter as raízes brasileiras, porque eu quero que ele seja brasileiro, assim, sabe? Sim. Eu não tenho a menor possibilidade de eu falar inglês com ele. Menor. Não, é só português e eu boto ele para escutar música brasileira, eu boto ele para ver televisão em português, porque são as nossas raízes, né? Enfim, eu pretendo ir o máximo que eu puder ao Brasil, porque é o nosso país. Eu quero que ele tenha raiz aí, eu quero que ele crie os dois, né? Eu quero que eles criem raiz aí no Brasil, porque com todos os problemas é a nossa pátria, né? É o nosso país, é o lugar que a gente realmente se sente em casa. Por mais que tenha problema, por mais que seja isso e aquilo, eu vou te falar que é uma coisa que eu tenho como objetivo também, é que meus filhos tenham essa raiz, assim, que nós todos temos, assim, porque para mim é importante. Muita gente acha que não, né? Pô, tá nos Estados Unidos, que seja americano. Não, para mim não é não. Eu acho que eu não vou mudar essa ideia não no futuro. Eu quero que ele, claro, se puder aproveitar tudo que esse país tem a oferecer, ótimo, né? Mas educação, né? Oportunidade. Sem dúvida. Eu quero que eles sejam brasileiros de coração. Legal, legal. E, bom, então quer dizer que... E o maior sonho? Quer dizer, você já foi para a Olimpíada, você já tem os principais títulos. Qual é o maior sonho? E além de ir para a Olimpíada mesmo... Cris, eu vou te falar... Medalha. Você sonha com uma medalha. Graças a Deus, a gente tem uma vida, uma trajetória muito legal. Tanto eu como a minha família. Assim, a gente tinha um sonho de poder fazer uma equipe junto com a minha família, conseguir fazer com meu pai, com meu irmão, que é aquela que eu te falei. De Linz. Quem sabe a gente não pode fazer até outra, né? Com meu sobrinho que está chegando aí, que daqui a pouco vai estar saltando também. Pois é. Assim, um sonho como homem, eu vou te falar que eu acho que eu já realizei, que tem a família que eu tenho. Você pretende ter mais filhos? Vocês pretendem ter mais filhos? Não, eu acho que tá bom. Eu acho que 2 tá um bom número. Porque a Natália vem de família grande e você também, né? É verdade. Mas eu acho que 2 é um bom número para a gente conseguir manter aí uma qualidade. Uma qualidade, né? As coisas não tão fáceis, né? Mas um sonho como atleta é, sem dúvida, uma medalha olímpica, né? Uma coisa assim... Ou uma medalha no campeonato mundial, que é tão importante quanto. A Olimpíada ela tem uma magnitude maior porque é um evento que reúne todas as modalidades, e Olimpíada, né? Mas o campeonato mundial, que eu tive a oportunidade de participar com... Pois é, isso que eu ia perguntar. Qual foi o momento assim, mais importante? Foi esse campeonato mundial?
Cris. Foi um momento assim, o ápice da minha carreira, sem dúvida, foi estar fazendo parte dessa equipe no Campeonato Mundial, porque eu acho que é o objetivo de todo cavaleiro, assim, é E você. foi há 3 anos, 2 ou 3 anos. O quê? O Mundial foi 2 anos atrás? Foi há 2 anos atrás, 2018. 2018. É de 4 em 4 anos, igual a Olimpíada de 4 em 4 anos. Uhum. E é um evento assim fantástico, né? Reúne todas as modalidades hípicas. Você tem, ao mesmo tempo, o Campeonato Mundial de salto, de adestramento, de concurso completo, de atrelagem, enfim, de tudo. E, enfim, e além disso, é você conquistar uma vaga na equipe do teu país, né? Que é uma coisa muito difícil, né? A gente tem cavaleiros assim extraordinários, eu volto a dizer, e você tem que estar com tudo certo, no momento certo, na hora certa. Pra você ter uma noção, você entrar numa equipe é tão difícil que uma Amazônia, vou dar um exemplo disso, volta e meia eu falo isso, a Busy Maden, aquela Amazônia americana, que na minha opinião, das que eu vi montar, é a melhor Amazônia que eu já vi montar. Tiveram Amazonas maravilhosas. Assim, É mesmo? Você considera ela a melhor que você já viu montar até hoje? Além do que o currículo dela, assim, E a longevidade, né, Chico? Pois é. Você sabe quantos anos ela A tinha na primeira consistência. Olimpíada dela? Hã? Sabe quantos anos ela tinha na primeira Olimpíada dela? Não, mas eu sei quantos anos ela tem hoje. Quantos? 42. Não entendi. 42 anos. Ela foi velha para a Olimpíada? Meu pai também. Meu pai, a primeira Olimpíada dele, se não me engano, ele tinha 42. Então, Mas ela monta desde pequena. a Busy Maden não é nem a primeira Olimpíada, não. Eu falei errado. Foi a primeira equipe que ela pegou americana. Ela já tinha saltado Copa das Nações. Agora, a primeira equipe que ela pegou para um campeonato, que seja pan-americano, que seja mundial, Olimpíada, ela tinha 42 anos. Ou seja, ela só deslanchou depois de 42. Não, ela já era Busy Maden, ela já era uma super... Só que naquele momento, acontecia de naquele momento ela não estar com o cavalo certo, ou ter outra pessoa naquele momento melhor do que ela, e ela não conseguiu. Entendeu? Então, quer dizer, depois ela conseguiu. Hoje ela tem, se eu não me engano, 6 medalhas olímpicas, né? Agora, mas você vê como é um esporte difícil. Por outro lado, a gente tem a chance de conseguir não conseguiu agora, é um esporte longevo, né? A gente pode até... Então, enfim, a gente não precisa se desesperar quando uma coisa não dá certo, que a gente sabe que a gente tem outras oportunidades. Mais chance. Tem que estar com o cavalo em forma, no momento certo, na hora certa. Quantas vezes a gente vê acontecer... Meu irmão, por muito pouco, não foi no Mundial de Traian comigo. Ele vinha fazendo uma temporada assim espetacular. Ele não foi reserva? Ele foi reserva em Lexington e depois reserva no Pan-Americano. Ah, no Pan-Americano. Mas no Mundial, se o Mundial fosse 2 meses antes, eu estaria na equipe com ele. Entendi. Porque no final o cavalo dele teve alguns problemas e não conseguiu manter a performance que ele vinha tendo durante mais de 6 meses. Ou seja, você vê como o nosso esporte é um esporte complexo, né? Então, você tem que... É importante, às vezes, a gente ter muito em foco o que você quer, para você também, às vezes, não fazer demais antes da hora, né? Você, às vezes... Não gastar demais o cavalo. Né? É difícil você encontrar esse equilíbrio, porque você, às vezes, você está com um cavalo ali que está te dando resultados espetaculares. Você quer ganhar a prova. Tem concursos importantes praticamente todo fim de semana. E tem bons prêmios também, né? Exato, são prêmios, é dinheiro, é trabalho, é muita coisa envolvida. Então, mas isso, graças a Deus, a gente sempre conseguiu aqui com os meus cavalos, né, com a equipe, com todos nós aqui do Santa Cecília, a gente sempre conseguiu botar as metas e a gente correr atrás dessas metas. Algumas a gente conseguiu, outras não. Mas a gente trabalha muito com essa coisa da meta, sabe? De conquistar ali um momento para chegar no ápice naquele momento e que não é nada fácil, entendeu? Não é nada fácil. Às vezes a gente tem que fazer um filme ao contrário. Você se imagina na Olimpíada e vai pensando ao contrário para trás até você chegar nela, entendeu? Entendi. E foi o que eu consegui fazer em 2018 com o Comic, que foi um ano assim espetacular. Eu me lembro que a temporada tinha começado aqui em Wellington, e os concursos acontecendo, 5 estrelas acontecendo, eu preservando eles, saltando umas provas não tão grandes, porque eu sabia que você vai no Grande Prêmio aqui em janeiro, que é quando começa a temporada. Você já classifica no Grande Prêmio no final de janeiro e início de fevereiro. Poxa, você vai querer outro também. Você vai querer outro também. Quando você vê, você saltou 5, 6 fins de semana de 5 estrelas, sendo que você ainda tem uma seletiva para disputar
2 meses depois na Europa, com uma pauleira, com viagem, isso e aquilo. Então, você tem que ter um pouquinho de cabeça nessas horas para... Se você não tem um time de cavalo enorme, se você tem um time de 4, 5 cavalos de grande prêmio, aí você pode soltar o que você quiser. Mas se você tem um time de um pouco mais reduzido, isso aí são poucos cavaleiros que tem, né, Cris? De 5, 4 cavalos de grande prêmio para disputar esse nível de prova. Então, é uma coisa que é muito importante, às vezes, sabe? Você saber fazer a gestão do cavalo, programação, sim. a programação para atingir o objetivo. Às vezes não adianta só o cara ser craque, não adianta só o cavalo ser craque. Entendi. Ter a cabeça de... Porque mesmo você fazendo tudo isso... Tem muita coisa que pode dar errado no meio do caminho. Continua sendo uma missão muito difícil. Me diz uma coisa, eu quero te perguntar 2 coisas. Primeiro, um ídolo, além de seu pai, um ídolo no esporte. O meu pai é, sem dúvida, a maior referência que eu tenho, né? É um cara que nasceu aí no Rio, é um cara que batalhou o esporte aí no Brasil e chegou onde chegou, né? A gente vê muitos cavaleiros atingirem um nível, mas que foram novo para a Europa, enfim, que abdicaram às vezes de uma vida. Ele conseguiu reunir isso tudo, levando uma vida ainda no Brasil, carregando a gente para cima e para baixo. A gente morava na fazenda, a gente morava aqui, a gente morava ali, e ele fez a coisa acontecer. E ele tem um feito que, para mim, eu nunca vi outro cavaleiro fazer e acredito que não vai acontecer de novo, que é montar um cavalo de cara numa Olimpíada e ganhar uma medalha. Sim. Isso aquela égua, né? Eu tinha 11 anos naquela ocasião ali, mas eu me lembro perfeitamente, eu me lembro das seletivas, eu me lembro de absolutamente tudo. Eu vivia muito intensamente isso ali com ele. Me lembro do último percurso do Elinhaquim para poder se classificar com o Faraon. O cavalo já tinha dado, coitado, tudo que ele tinha que dar mais um pouco, ainda tinha Akin para saltar. E aí ele ainda conseguiu fazer uma falta no último, na Copa das Nações de Akin, e pegar a equipe. O cavalo na Olimpíada, infelizmente, já não dava mais. E ele pegou um cavalo de cara na Olimpíada. Enfim, então, são diversos fatores. Eu acho assim, tem outros cavaleiros que ganharam, que fizeram muito, 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 muito. Até mais do que ele, pelo estilo de vida, por morar na Europa uma vida inteira. Mas eu acho que eu nunca vi... Eu vi ele fazer coisas que eu não viria outros cavaleiros fazerem, você entendeu? Sim, nas circunstâncias, com certeza. Eu vi ele fazer certas coisas que eu não poderia imaginar outra pessoa fazendo, e isso, para mim, é muito impressionante. Então, ele, sem dúvida, é a maior referência que eu tenho. Sim. Naturalidade, eu sou um cara que gosta de ver a coisa assim, o mais natural possível. Eu até, na live da Beth, eu falei isso aí, eu fiz um comentário que eu gostava de ver ela montar pela naturalidade dela, a cavalo e tudo. É uma coisa que eu aprecio. É uma coisa de deixar o cavalo ser como ele é. Você entrar mais na onda do cavalo do que fazer o cavalo entrar na tua onda, sabe? Uhum. Eu gosto de ver. Então, se você vai perguntar assim, o meu outro ídolo, sem dúvida é o Rodrigo. O Rodrigo é um cara que eu cresci. Rodrigo Pessoa. Eu vi esse cara ganhar tudo. Tudo. Assim, quando eu comecei a entender um pouco o esporte, ali na minha adolescência e tudo, ele ganhava tudo, né? Então, a gente via aqueles desempates, aquela coisa ali com o Balo B. Então, realmente é um cara também que eu tenho como referência. E outros cavaleiros da nova geração, eu sou muito fã do Steve Gerdau, eu sou muito fã do Daniel Deusser, entendeu? Por eu apreciar muito essa coisa da equitação um pouco mais natural, eu vou falar aqui do Marco Zenin, tudo que é um ídolo para muita gente. Claro que ele é um ídolo para mim também, eu tenho muita admiração por ele. Mas não é o cara assim que eu olho e que eu falo, caraca, é esse cara que eu quero ser. Até porque é uma coisa assim tão perfeitinha que eu acho que eu nunca vou conseguir. Inalcançável, né? Exatamente. Mas se você for olhar, o Steve Gerdau monta de uma maneira muito mais natural. Sim. E acaba que ganha mais do que ele. Entendeu? Então, é uma questão de gosto, às vezes. Então, eu curto isso aí. Uma das razões de eu gostar da Busy Maden também é que você vê, ela imprime um galope esporte ali, sim, ela bota a mão aqui e vai embora. Ela salta um grande prêmio de 1,60 m como se ela estivesse saltando 1,20 m. 1,20 m, com Ela certeza. deixa o cavalo na naturalidade dele, os cavalos saltam bem, porque isso aí é muito do... A gente às vezes vê, porra, esse cavaleiro, ele tem tudo isso porque ele tem esses cavalos maravilhosos. Porque eles fazem os cavalos saltarem bem. É claro que ele tem cavalos maravilhosos, como eu já falei aqui antes. Se você não tem cavalo bom, você não chega, você pode ser o que for. Mas a maneira como você leva as coisas, entendeu? Às vezes você consegue tirar mais de um cavalo, deixando ele saltar da maneira dele, do que querendo
consertar tanto o defeito dele, entendeu? O cavalo vai ganhando confiança nele mesmo e vai acreditando e vai saltando. E eu gosto de ver isso nesses cavaleiros, entendeu? E voltando no papai, era um pouco isso. Mas ele ainda era diferente, porque ele às vezes pegava os cavalos que não eram para aquilo e ele fazia. Não, seu pai tira leite de pedra, seu pai faz milagre, seu pai bota vaca para saltar. Seu pai é um concurso, nem vale a pena nem correr. Seu pai nem conta. Vem cá, ele é especial, né? Diferente. Chama ele para fazer uma live que tem muita história daí. Imagino, deve ter muita história mesmo. Muita história. A gente senta para conversar, ele conta histórias, são histórias inacabáveis. Enfim, eu acho que vai ser enriquecedor aí para a Hípica, porque é muito legal. Deixa eu te perguntar, o teu projeto de vida assim, para o futuro é ficar nos Estados Unidos, é voltar para o Brasil, é ir para a Europa? Não, o meu projeto de vida é esse que está aqui. É me manter aqui, eu gosto muito de morar aqui, é uma qualidade de vida assim, extraordinária, a gente consegue reunir, porque durante praticamente 5 meses, porque a gente em novembro tem um concurso muito grande aqui em Wellington, que é um concurso importante, depois dá uma paradinha ali para Natal e Ano Novo, e em janeiro já começa e vai até abril. São concursos 5 estrelas praticamente todo fim de semana. Então, é como se eu estivesse na Europa ao mesmo tempo, entendeu, Cris? Porque vem todo mundo para cá, vem muito importante para cá. Então, eu consigo. Aqui a gente consegue reunir a qualidade de vida com concursos extraordinários todo fim de semana. Então, é um privilégio você poder estar em casa competindo, sabe, na mesma cidade durante quase 6 meses. E aí, quando acaba essa temporada, ou a gente vai para a Europa, quando é ano de Olimpíada, Mundial e tudo, não tem como fugir disso, porque a gente quer correr atrás de pegar as equipes. Então, a gente vai para a Europa, o que também é ótimo, né? A gente chega lá no verão, os concursos são lindos, maravilhosos, aquela tradição toda. A Europa, ela nunca vai perder isso. Ela vai, na minha opinião, vai ser sempre o centro mundial do cavalo, né? Do esporte. Então, isso aí, eu acho até muito importante para o cavaleiro ir para lá, manter contato. Esse intercâmbio com a Europa é muito importante. Eu gosto de ir para a Europa, às vezes, só para ir. Eu chego lá, eu fico uma semana com meu irmão, a minha cabeça já muda um pouquinho, eu já vejo os cavalos, a gente se mantém... Chico, a gente tem 3 minutos. Enfim, o plano é um pouco esse, Cris. Ficar aqui, porque está muito bom do jeito que está, graças a Deus. Tendo os cavalos saltando aqui os concursos durante a temporada, indo para a Europa quando eu puder. E você tem uma estrutura boa aí, né? Uma estrutura ótima. Sensacional. Não podia ser melhor. A gente tem picadeiro fechado, a gente tem pista de grama, a gente tem pista de areia. Os cavalos ficam radicados a 5 minutos do concurso, onde tudo acontece. Faltam 2 minutos. Fiz as contas erradas. Tá, mas é isso. Assim, resumindo, é isso aí que eu te falei. O plano é esse. O objetivo é continuar do jeito que está. Entendi. Se melhorar, estraga. Não. Tem que correr atrás da medalha olímpica. É isso aí, Cris. É correr atrás disso aí que você falou. Chico, muito obrigada. Muito obrigada pela tua entrevista. Desculpa a confusão lá do começo. Eu estou sozinha aqui. Eu fiquei vendida aqui sem saber o que fazer. Sem problema. Olha, eu queria agradecer aos patrocinadores da Hípica, sabe? Que estão com a gente esse tempo todo, mesmo com os concursos fechados, sabe? Eles estão lá apoiando a gente. É muito importante, né? O patrocínio é muito importante. E queria dizer que o próximo convidado é um cavaleiro das antigas, que eu acho que saltou mirim com o seu pai. Dura. E que ainda está em atividade, que é o Luiz Carlos Nolasco. Opa, que legal! E ele vai falar da trajetória hípica dele, mas vai falar também, porque ele é diretor do clube, então ele vai falar das obras todas que foram feitas ao longo desse tempo, das melhorias, dos tombamentos, e tudo isso que é muito importante para a gente, né? Muito bom, muito bom. Vai cair, Chico, muito obrigada. Um beijo na família. Também. Puder dar uma chegada aí na hípica, ver todo mundo. Queria mandar um abraço para meus amigos que estão aí seguindo, para todo mundo. É sempre um prazer que a gente fique um pouquinho mais próximo aqui. Vou encerrar porque vai cair. Um beijo. Lá, muito beijo. obrigada. Beijo. Vou gravar, vai ficar gravado. Beijo. Obrigada. Um beijo na família. Beijo.